Então vamos lá, gente, dando continuidade à nossa segunda parte da aula de introdução à perspectiva. Então olha só, gente, a gente vai ver algumas coisas. Hoje a aula vai ser mais leve, já que vocês vêm de várias aulas fazendo muito exercício. Então também não vou pesar tanto na teoria com vocês, não. De qualquer forma, é bom estudar porque ela pode cair no teste de progresso, ok? E outra, é bom estudar porque se vocês não entenderem o que a gente está falando aqui agora, é, vai ser muito difícil de saber fazer os desenhos em perspectiva. Então vamos lá. O conteúdo das nossas aulas vai passar por ponto de fuga e linha do horizonte, que no caso aí vão ser os elementos básicos da perspectiva. Então é muito importante aprender isso. A gente só vai chegar até aqui hoje. Depois a gente vai ver perspectiva paralela de um cubo, depois perspectiva oblíqua, perspectiva de 3 pontos, que na verdade só vou ensinar muito rapidamente a fazer, e é, assuntos que vão entrar só no próximo semestre. Perspectiva do círculo, do cilindro e do cone. Ok? Vamos lá. Para a gente começar, a gente começa falando um pouco da história, né? É importante a gente saber que a perspectiva ela nasceu no período do Renascimento, né? E renasceu porque as pessoas que, né, os pintores, os arquitetos, aquelas pessoas que mexiam com representação, elas necessitavam de métodos que fossem bons para captar a realidade, para representar a realidade. Então, de novo, a gente volta para aquela história lá do começo, quando a gente fala que a projeção da perspectiva ela é uma tentativa de representação do tridimensional em um anteparo bidimensional, uma folha, o que seja, ou seja, num plano, ok? Então vamos lá. No gótico, né? Antes a gente viu aí uma pintura do Renascimento, né? E quando a gente olha para essa pintura, a gente olha e não percebe nada de errado. Existe uma certa harmonia nessa pintura que aqui, ó, nessa pintura a gente não vai ter, pelo amor de Deus. Olha que coisa complicada. Estamos aí vendo uma pintura do período gótico, né, um período que antecede aí a época do Renascimento, né, o período do Renascimento. E quando a gente olha para essa perspectiva aqui, a gente de cara sente que tem alguma coisa que está mal representada. E não é porque eles não soubessem usar as cores, não é porque eles não soubessem desenhar, mas tem algo aqui que está mal representado. Então, quando a gente percebe, por exemplo, o tamanho dos personagens, a gente vê que essas figuras humanas aqui, elas têm uma variação de tamanho que não tá legal. Uma coisa que a gente olha e a gente percebe que não tá batendo, que não tá sendo interessante. Da mesma forma que quando a gente olha a arquitetura, ou seja, a parte construída da pintura, a gente percebe que também não tem algo que tá bacana, que está trazendo harmonia para isso daqui. De alguma maneira, isso daqui não está de acordo com aquilo que a gente compreende, aquilo que a gente percebe do mundo. Um outro exemplo da pintura gótica, né? Vamos perceber como que esse balcão, essa varanda, ela é mais próxima do observador nesse ponto. Esse ponto é um ponto mais longe dessa varanda. Agora percebam como que aqui ela é menor e aqui ela é maior, indo contra a regrinha que a gente viu, por exemplo, do celular perto do nariz. Então aquilo que está mais próximo do observador aqui está menor, enquanto aquilo que era para estar menor, muito maior. E de novo, a gente vê os personagens em tamanhos estranhos, a arquitetura de um tamanho estranho. Então, eles ainda não tinham dominado aqui no gótico, né, as técnicas da perspectiva. E aí a gente chega em outra pintura do Renascimento. Percebam como que tudo aqui faz muito mais sentido, tá muito mais harmônico. Mais para frente a gente vai até voltar nessa imagem para explicar um pouco para vocês melhor algumas regras de profundidade. Mas bem, percebam como que existe uma harmonia nesse quadro, né? Existe então, né, dentro do Renascimento, dentro desse método da perspectiva que vai nascer aí, primeiro, uma ideia de método, ou seja, de que existe uma metodologia que, se aplicada, ela vai dar certo. E essa metodologia ela vai buscar as devidas proporções, né? E as devidas deformações que a ótica dá para gente. Então vamos lá.
para a gente fechar hoje aí, né? Existem dois elementos que são muito importantes para a gente entender a perspectiva. Um deles é o ponto de fuga e o outro é a linha do horizonte, ok? Vamos lá. O ponto de fuga ele vai ser o ente, né, o elemento do plano de visão entre duas ou mais retas paralelas que se encontram. E esse encontro se dá na linha do horizonte, olha só. Aí, se você é bom de matemática, você vai estar falando comigo. Sérgio, mas como que linhas paralelas se encontram? Gente, isso é uma abstração, né? Da física, da ótica. Então, aquilo que mais ilustra isso é exatamente a imagem que a gente está vendo aqui do lado. Todo mundo já passou por isso, né? De estar numa estrada e ver a estrada se perdendo no horizonte. Então, olha só, vamos ver uma coisa. Essa estrada ela não está afunilando. Essa estrada ela é paralela. Ela tem sempre a mesma dimensão. Imagina uma estrada que começa passando um caminhão, depois só passa uma bicicleta. Isso não existe. As linhas que limitam essa estrada são linhas paralelas. No entanto, na ótica, a gente vê que essas linhas paralelas elas estão se encontrando. Né? A gente vai falar um pouco mais sobre isso. E esse encontro vai se dar na linha do horizonte. Então, onde elas se cruzam é a linha do horizonte. Ok? Então, ó, ponto de fuga é onde as linhas paralelas se encontram. Esse encontro se dá na linha do horizonte. Não se esqueçam disso. Linha do horizonte também é uma linha imaginária. O ponto de fuga é uma questão de ótica. Ninguém chega na linha do horizonte, né? O horizonte também é uma abstração. Então, é uma linha imaginária que determina a altura dos olhos de um observador. Ou seja, na altura do observador, a gente vai ter a definição de onde que está essa linha do horizonte. E ela também tem outro nomezinho, reta de fuga, porque, no final das contas, é lá que o ponto de fuga mora, tá? Na reta de fuga. Mas a gente vai chamar sempre por linha do horizonte, até porque é mais próximo da nossa realidade. Então, olha só, de novo, onde os limites das estradas se cruzam, a gente vai ter o ponto de fuga, também conhecido como PF. E vamos ter aí a linha do horizonte, que também vai ser conhecida como LH. Para simplificar, outro exemplo aqui. Nós temos aqui uma grande calçada, né, no limite de um parque. Essa calçada ela é paralela, mas pela ótica a gente está vendo que ela está afunilando, ou seja, que ela está diminuindo, ela está se perdendo na profundidade. Se a gente pega o limite dessa calçada, né, e essas linhas, onde elas se cruzarem, a gente vai ter o ponto de fuga e de novo a gente vai ter a linha do horizonte. Um último exemplo aqui é a linha do trem, gente. A linha do trem é um troço que não pode lá, né? Não pode ficar mais perto, tem que ser sempre paralelo. Então, a linha do trem, onde ela se cruza, a gente vai ter o ponto de fuga e a gente vai ter a linha do horizonte. Percebam como, nos dois casos, a linha do horizonte é mais alta e no outro ela é mais baixa. Como o observador está bem baixinho aqui, quando ele tirou essa imagem, provavelmente ele pegou a câmera e trouxe ela bem para perto desse trilho. O que aconteceu? A linha do horizonte desceu, enquanto que o observador está na altura normal e a linha do horizonte está maior em relação a essa da composição. Beleza, gente? Por hoje a gente vai ficar por aqui. Semana que vem a gente vai começar a ver a perspectiva paralela de um cubo, ok? Mas isso é semana que vem. E aí a gente já volta a ter mais alguns exercícios. Nessa semana vocês estão ligeiramente de férias. Amanhã é feriado, então não vai ter trabalho para casa. Ok, gente? Então descansem um pouquinho. Semana que vem o bicho vai pegar e voltem e vejam essa aula de novo, porque vocês precisam saber disso de core salteado. Ok, gente? Então até semana que vem.